Olá, meus queridos, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, vamos começar nossa aula, vamos fazer com tudo tranquilo, tudo bem calmo, sem pressa, para que a gente possa ter um bom entendimento. E como sempre, vamos começar nossa aula agradecendo ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo nome, que toda honra e toda glória sejam dadas somente a ti, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Coloque a tua mão poderosa sobre nossas vidas, meu Deus, e não permita que nada de mal nos aconteça. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos conduzir nossas vidas e o nosso aprendizado, conforme a tua vontade. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, começar a aula. Hoje, excepcionalmente, estou dando aula hoje na quinta-feira, substituindo o professor Jorge, que teve um compromisso e não pôde dar aula, mas semana que vem ele estará com vocês, aquela aula de física, que só ele sabe dar também, né? E hoje nós vamos ver a parte de eletrodinâmica. Vamos começar já encerramos a parte de eletrostática, né, onde vimos a questão da carga elétrica, trabalhamos a parte de campo elétrico, e agora nós vamos ver a parte de eletrodinâmica. Essa parte de eletrodinâmica nós vamos ver a questão corrente elétrica, resistência, vamos trabalhar com DDP, e a gente vai ver isso passo a passo, bem tranquilo, tá bom? Sem pressa nenhuma. E para a gente poder avançar e ver se para a gente poder chegar logo em resistores. Nós vamos também trabalhar com a parte de resistores um pouquinho mais para frente. Tranquilo? Então vamos começar a nossa aula. Primeiramente, nós temos que saber o conceito de eletrodinâmica. Então está aqui, ó, o conceito de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da eletricidade responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento. Quando nós começamos a estudar a parte de eletricidade, nós vimos eletrostática, e lá nós vimos que a eletrostática ela estuda as cargas em repouso. E aqui, na eletrodinâmica, nós vamos estudar as cargas em movimento. No primeiro momento, nós temos que saber o que é a corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica ela decorre do movimento alternado de elétrons em um condutor. E é uma grandeza escalar. Tá, vamos lá, pessoal. Primeiro eu tenho que aqui, ó, decorre de movimento ordenado, ou seja, os elétrons eles não vão para um lado e para o outro assim, fora de controle, não. Eles vão ordenadamente, um atrás do outro, tranquilo, seguindo um fluxo tranquilo, beleza? Então, olha só, são os elétrons em um condutor. Nós temos que lembrar que nós temos os condutores e isolantes. Condutores são aqueles em que os elétrons livres conseguem se movimentar. E o isolante é aquele onde os elétrons eles não estão livres, né? Eles estão aqui presos lá no núcleo. Agora analisa aqui comigo. Por que é uma grandeza escalar? Ele é uma grandeza escalar porque ele é uma grandeza escalar porque ele tem unidade de medida, certo? Ele tem a unidade de medida e ele tem um valor que a gente chama de módulo, tá? E ele tem um módulo. Vocês estão lembrados que nós temos dois tipos de grandeza. Nós temos a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar ela só possui módulo e unidade de medida. Enquanto a grandeza vetorial ela tem módulo, direção, sentido, tá bom? Então, a corrente elétrica, muita gente se confunde com isso, pensando que ela é uma grandeza vetorial, mas ela não é, ela é uma grandeza escalar. E a gente observa que tem essa observação aqui que eu coloquei para vocês, que fala o seguinte: os isolantes não conduzem corrente elétrica, porém, podem ser eletrizados. Olha só, os isolantes, ele não necessariamente, ele não vai conduzir, ele não conduz em corrente, tranquilo. Mas isso não significa que eles não podem ser eletrizados. E quando eles são eletrizados, eles vão ser eletrizados por atrito. Lembra lá? Os três tipos de eletrização: indução, atrito e contato. Os isolantes, eles podem ser eletrizados por atrito. Façam essa anotação aí para vocês, tá? Então, eles podem ser eletrizados por atrito. E nós vamos ver aqui, ó,
a questão do fluxo do elétron, onde nós vamos ver a questão da corrente. Nós vamos observar aqui que eu tenho esse sinal positivo, que aqui eu vou dizer que eu tenho uma maior DDP, que eu vou chamar de U. E aqui eu tenho a menor DDP, que é o meu U. Pronto. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? O sentido real dos elétrons é o sentido dos... Quando a gente fala dos sentidos real, é o sentido do fluxo dos elétrons, tá? É o sentido dos movimentos dos elétrons. Ou seja, os elétrons, o sentido real, ele vem aqui, ó, ele sai por aqui e vem fazer esse movimento. Esse é o sentido real, tá bom? Esse é o sentido real dos elétrons, tá? Só que nós temos o sentido convencional, e o sentido convencional, ele é simplesmente contrário. Ele é contrário do sentido real. Tá? Enquanto isso, o que é que eu quero entender com isso? Que a corrente elétrica, pessoal, ela vai nesse sentido aqui, ó. Ela é no sentido convencional, tá? É o sentido convencional. É nesse sentido que eu vou ter a corrente elétrica, que é representado pela letra I. Tranquilo? Sentido real, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui em vermelho, é o fluxo de elétrons, tá? Aqui nele vai ter o fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons. Tá? Meu polo A e meu polo B. Tranquilo. Então, olha só, o sentido da corrente. Quando a gente começar a resolver questão, qual é o sentido da corrente? É o real, professor, ou é o convencional? É o convencional. Então, ele vai sempre fazer esse movimento aqui, ó. Tá bom? Convencional é assim, beleza? E o módulo? Bom, qual seria a fórmula que a gente vai ver? Eu vou ver o seguinte, que a corrente elétrica, que é representada pela letra I, é a carga dividida pelo tempo. Tá? Essa é a fórmula que eu vou trabalhar para achar a corrente. Isso quando... Mas o que seria, professor? Como é que eu poderia entender melhor essa fórmula? Olha só, pessoal. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Imagina que eu tenho aqui um fio, tá? Eu tenho aqui um fio. Esse fio vai ter elétrons nele, tá? Vão ter elétrons se movimentando, tá bom? Vão ter elétrons se movimentando. Tranquilo? Então, aqui eu vou ter a minha DDP, meu U. Pronto. Então, como eu falei para vocês, qual é o sentido da corrente elétrica? É o sentido convencional, ou seja, vai do positivo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, a corrente está nesse sentido aqui, ó. Tá? A corrente está aqui, nesse sentido, tá? Esse sentido aqui do elétron, que eu vou marcar para vocês aqui dentro, esse elétron aqui, que ele está indo do negativo para o positivo, esse é o sentido real, como eu mostrei lá em cima para vocês. Esse é o sentido real, tá? E já a corrente elétrica, ela vai no sentido convencional. A unidade de medida no sistema internacional da corrente elétrica é o ampere, que é representado pela letra A. Ok? Tudo aí é bem tranquilo. Tá? Isso aí é bem tranquilo, não tem muito segredo. Beleza? Então vamos lá fazer uma revisãozinha, relembrar aqui. Eletrodinâmica, ela estuda as cargas em movimento, tranquilo. Corrente elétrica, ela decorre do movimento ordenado dos elétrons.
tá? E nós temos o sentido real e nós temos o sentido convencional. O sentido real é simplesmente o sentido em que sai do negativo para ir para o positivo. Já o sentido convencional, que é onde nós vamos estudar a corrente elétrica, sai do positivo para ir para o negativo. E a fórmula, corrente elétrica, que é representada por I, é igual a variação de carga dividida pelo tempo. Tranquilo? E quanto à classificação? Bom, a classificação da corrente elétrica, nós vamos ter duas. Nós vamos ter a contínua e nós vamos ter a alternada, tá bom? A principal diferença, pessoal, entre a corrente contínua e a alternada está na direção dos elétrons que se movem pelo fio, tá bom? A contínua, ela vai se manter constante e já a alternada, ela vai mudar de sentido de vez em quando, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. Como vocês podem ver aí aqui nós temos aqui uma pilha, tá? Nós estamos vendo aqui uma pilha. Nós temos aqui o polo negativo e o polo positivo. Os elétrons, no sentido real, como eu estou mostrando para vocês, no sentido real, ele sai do negativo, né? Ele se movimenta, então ele vai se movimentar. É os elétrons que se movimentam, não são os prótons. Então, no sentido real, ele sai do polo negativo e vai para o positivo. Só que no sentido convencional, a gente sabe que é por onde a gente vai estudar a corrente elétrica, sai do positivo. Então, nós vamos ver que nós temos elétron livre e um fio metálico. O que seria um elétron livre? Um elétron livre, pessoal, é aquele elétron que pode se movimentar. E um fio condutor, ele pode, quando eu pegar esse fio e colocar ele numa tomada, os elétrons vão poder se movimentar livremente. Tranquilo? Que é diferente de um isolante. Então, nós temos aqui o que seria, professor, uma corrente contínua. Ela mantém seu sentido constante. Uma corrente contínua, ela mantém o seu sentido constante. Então, aqui eu tenho meu gráfico, que é da corrente pelo tempo. Então, eu vou ter aqui, ó, vocês vão perceber que ela não vai mudar. Deixa eu ajeitar, baixar um pouquinho aqui. Então, vocês vão perceber que ela não vai mudar. Ela não vai variar. Ela não vai subir e não vai descer, tá? Por isso que ela é constante, ou seja, ela não muda o sentido. Ela não muda o sentido. Não muda o sentido. Ela se mantém constante e contínua. Pronto. Constante e contínua. Tranquilo? Então, pronto, esse é o gráfico que nós vamos ver. Sempre vai ser assim, corrente contínua. O gráfico vai ser sempre essa constante, ou seja, ela não vai subir nem descer, ela vai ficar sempre positivo e ela vai ser constante e contínua. Diferente da corrente alternada, que ela alterna o sentido. A corrente alternada, a característica dela é essa, ela vai alternar o sentido dela. E o que é que a gente vai verificar? Que ela é variável. Uma hora ela está no máximo positivo, outra hora ela vai para o mínimo negativo, para o máximo negativo. Então, tu observa que ela fica oscilando. Então, na verdade, uma corrente alternada é aquela que sofre oscilação, tranquilo? Como a gente fica observando aqui, ó. Saindo daqui, ela vem fazendo esse movimento, ela fica oscilando. Tranquilo? Diferente da constante, que ela se mantém em linha reta, constante, tá? Então, tu observa que num determinado momento, ela vai estar aqui, ó, no máximo positivo, depois ela vem para o máximo positivo e assim vai. Ó, vai oscilando. Tranquilo? Oscilação. Então, nesse caso, eu posso dizer que ela é o quê? Variável e alternada. Alternada. Pronto. Tranquilo? Então, pessoal, muito tranquilo essa primeira parte. Então, nós já vimos aqui o que é a corrente elétrica,
nós já vimos aqui o sentido real, o sentido convencional, nós já vimos o módulo, nós já vimos corrente contínua, corrente alternada, e agora nós vamos ver o que a gente chama de propriedade do gráfico da corrente, propriedade do gráfico da corrente pelo tempo. Bom, essa propriedade é o seguinte, nesse gráfico, imagina aqui que eu tenho um ponto 10, bem aqui, ó, corrente pelo tempo. Então, aqui, vou colocar aqui 10. Aqui vai ser 10. E aqui eu vou colocar o 5, bem aqui embaixo, 5. Ok? Então, vai acontecer isso aqui, ó. Agora, nós vamos ver essa situação aqui, ó. Beleza? Corrente pelo... Então, observa só. Desenhei o gráfico, agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Essa propriedade do gráfico da corrente pelo tempo, nós vamos ver o seguinte, que a carga ela vai ser numericamente igual à área. A área de quem? Dessa figura geométrica, tá bom? Vocês perceberam que aqui eu tenho uma figura geométrica aqui dentro, tá? Estão percebendo que aqui eu tenho uma figura geométrica, ó. Aqui eu tenho essa figura geométrica, que é quem? Que é um triângulo. Perceberam aqui, ó? Então, aqui eu tenho uma figura geométrica que é um triângulo. Quando ele está falando que é numericamente igual, ele está dizendo apenas que ele é apenas igual em módulo. Ele não está dizendo que é a mesma coisa, tá bom? Vou dar um exemplo simples para vocês. Aqui eu tenho uma caneta e tenho aqui o tablet. Eu posso dizer que é a mesma coisa? Uma caneta e um tablet é a mesma coisa? Não, mas numericamente eles são iguais. Eu tenho uma caneta e tenho um tablet. Então, numericamente eles são iguais, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, é isso que quando ele está falando nessa propriedade, ele vai dizer que quando a gente achar a área desse triângulo aqui, quando eu achar o valor dessa área, o que é que vai acontecer? Eu vou poder dizer que a área desse triângulo é numericamente igual à quantidade de carga que eu tenho aqui dentro. Tranquilo? Simplesmente isso que ele está falando. Então, olha só, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou calcular? Eu tenho que lembrar que isso aqui, como eu falei para vocês, é um triângulo. Então, eu tenho que lembrar da área. Como é que se calcula a área desse triângulo? Então, eu sei que a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Ah, professor, e se de repente fosse uma outra área, uma outra figura geométrica? Aí tu tinha que lembrar, de repente, pode ser um trapézio, aí tu tem que lembrar da área do trapézio. Ah, de repente pode ser um retângulo, tu tem que lembrar da área do retângulo. Então, isso é importante vocês saberem a questão da área, porque vira e mexe, em qualquer momento, em qualquer parte da física, vocês podem fazer essa comparação, não só apenas na parte de eletricidade, mas também na parte de gases. Vocês vão ver isso também na parte da velocidade, a gente pode fazer esse tipo de comparação, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu sei que a área, eu tenho aqui a base que a base está aqui, ó, 5, né, que ela vai do 0 ao 5, vezes a altura, que está aqui, ó, que vai de 0 a 10. Então, vezes 10, dividido por 2. Então, agora eu posso simplificar aqui, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu sei que agora a área vai ser igual a 5, porque 10 dividido por 2 dá 5, não é isso? Então, fica 5 vezes 5. Então, a área vai ser igual a 25. Mas como eu não quero achar a área, eu quero saber o valor da carga, e eu sei que a carga é numericamente igual à área, então eu vou dizer o seguinte, que a carga é igual a 25 coulomb. Pronto. Achei o valor da carga. Tranquilo? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem simples, não é difícil.
Vou repetir para vocês. Quando a gente tem o gráfico nessa situação, nós vamos analisar para verificar qual é a figura geométrica que eu estou trabalhando. E quando a gente verificar, já perceber qual é a figura, aí nós vamos lembrar da área dessa figura. Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E se for o quadrado, L ao quadrado. Tranquilo? Bem facinho, bem simples. Agora, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a questão de resistência elétrica, tá bom? Vamos começar a falar agora sobre resistência elétrica. Deixa eu tomar aqui, molhar um pouco a garganta. Primeiramente, eu tenho que lembrar o que é a resistência elétrica. A resistência elétrica é a característica de um condutor associado à dificuldade para circular da corrente elétrica. Como assim? Quanto maior for a resistência, maior vai ser a dificuldade. Maior vai ser a dificuldade para que a corrente elétrica passe por ele. Isso quer dizer o seguinte, que quanto menor for a resistência, maior o fluxo de corrente que vai passar por lá, por aquele resistor. É isso basicamente que ele está falando, tá bom? Então, vou dar outro texto aqui para vocês. Então, é a capacidade dos materiais é a capacidade que os materiais têm, deixa eu ver, a capacidade de materiais, deixa eu ver como é que eu posso colocar para vocês melhor, é a capacidade que os materiais têm de dificultar, tá? Então, é a capacidade que os materiais têm de dificultar a passagem da corrente elétrica. Pronto. Resumindo, é isso aqui. É a dificuldade que os materiais têm, é a capacidade que os materiais têm de dificultar a passagem da corrente elétrica. Tranquilo? Aí o que é que eu tenho que entender? Quanto maior for o resistor, menor a quantidade de corrente elétrica por lá, tá bom? Então, quando eu tenho menor resistência, maior a quantidade de corrente. Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou botar para vocês aqui para vocês terem entendimento aqui, ó. Resistência. E aqui eu vou ter a corrente. O que é que eu falei para vocês? Que quando a resistência for maior, a quantidade de corrente que passa por lá vai ser menor. Tá bom? Só para vocês terem aí guardadinho aí no caderno de vocês. Então, a resistência grande, quantidade de corrente pequena, tá bom? Representação dos resistores. Eu vou mostrar aqui uns tipos de representação de resistores, tá? Eu tenho aqui, ó, um modelo que é comum em ver, é esse aqui, ó. Tem essa resistência. Um outro modelo de resistor é esse aqui, ó. Esse aqui é um outro modelo de resistor, tá bom? Aí a gente tem que ver a questão aqui da resistência do reostato, né? O reostato é aquele resistor que tem uma resistência variável, que ela vai oscilando. Então, tu vê, a representação dele é essa aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, isso aqui é a representação de um reostato, e pode ser assim também, ó. Tá? Então, essa é a representação de um reostato. Mas primeiro, professor, me lembre aí o que é a resistência. O que é um resistor? Como nós falamos há pouco, resistência é a capacidade que o material tem de dificultar a passagem da corrente elétrica. E o que seria o resistor? Vou colocar aqui para vocês, ó, resistor. Resistor é um componente
que limita ou controla o fluxo. O fluxo do quê? Da corrente elétrica. Da corrente elétrica. Tá bom? E o que é interessante, colocar aqui para vocês, que esse aqui, como ela vai controlar, o que é que vai acontecer? Ela vai converter parte dessa energia, ela vai converter parte da energia elétrica em calor. Pronto. É isso que acontece. Que é o famoso efeito Joule, tá? Que é o famoso efeito Joule. Tranquilo? Então, é isso que vai acontecer. Então, o resistor é um componente que limita ou controla, né? Isso, a passagem da corrente elétrica. E o interessante é que ele vai esquentar. E é justamente por ele esquentar que acontece o efeito Joule, porque ele converte parte dessa energia elétrica em calor. Porque o efeito Joule nada mais é, pessoal, que aquela que está sendo a energia que está sendo dissipada, que está sendo transformada em calor. Isso é o efeito Joule, tá bom? Agora nós vamos ver primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, pessoal, ela se resume numa fórmula, que é U igual a RI, tá bom? TDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Isso é, toda vez que falar de primeira lei de Ohm, já tem que vir isso na minha mente. U é igual a RI. Mas o que seria essa primeira lei de Ohm? Para um condutor mantido a temperatura constante, é a razão, né, da tensão. É a razão da tensão e da corrente elétrica. O que é que ele está falando? Lembra que eu falei para vocês que U é igual a RI? Foi isso que eu falei para vocês. Só que quando ele está falando da primeira lei de Ohm, eu vou dizer, quando ele fala isso aqui para mim, ó, que é a razão, ele está falando que é uma divisão. Divisão de quem? Da tensão, que é o U, dividido pela corrente. Então, eu tenho essas questões aqui, ó, que eu posso já calcular. Então, para trabalhar com a primeira lei de Ohm, é isso aqui, U igual a RI. E o que seria, como eu calcularia a resistência? É a tensão dividida pela corrente. Tranquilo? Mas olha só, e o que seria realmente o que acontece com essa primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, pessoal, ela, vou colocar bem aqui assim, ó, ela estabelece que a corrente elétrica aí é diretamente proporcional à tensão, que é o meu U. Beleza? Aplicada em seus terminais. Essa tensão U, vou colocar aqui para você bem mais fácil aqui, essa proporcional à tensão. E que tensão? Como é que eu represento a tensão? A tensão é U. Aplicada onde? Aplicada em seus terminais. Aplicada em seus terminais. Vou colocar um desenho aqui para vocês terem entendimento disso. O que ele está falando para mim é isso aqui, ó. Então, tu imagina que eu tenho aqui um fio. Eu tenho aqui um fio. E por ele vai ter o quê? Vai passar... Vamos imaginar que isso aqui eu não vou colocar como um fio, mas como uma resistência. Tá? Então, aqui eu tenho uma resistência. Aqui eu vou ter o terminal A e aqui o terminal B. E entre esses terminais eu vou ter uma tensão, que eu vou chamar de U. Tá? Eu vou chamar
de... Vou ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou chamar de U. Simples assim. Pronto. Beleza? Então, aqui vai ser o positivo e aqui vai ser o negativo. Pronto. Então, é isso que ele está falando. Agora, o que é que eu tenho que entender? Uma das coisas que eu tenho que entender nessa situação da primeira lei de Ohm é que a resistência ela é constante. A resistência é constante. Ok? Beleza? Então, tu já percebeu o seguinte, né? Que a primeira lei de Ohm ela estabelece que a corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP, a tensão, entre os seus terminais, aplicada entre os seus terminais. Eu sei que a fórmula é U igual a RI, né? É assim que eu calculo. Falou em U igual a RI, eu já sei que eu estou falando da primeira lei de Ohm, que é onde eu for. O que é que ele diz? Que é a razão entre a tensão pela corrente elétrica. Então, a resistência vai ser igual a U dividido pela corrente elétrica. Ok? Então, agora eu vou colocar aqui para vocês como é que vai ficar graficamente isso. Graficamente. E mostrar para vocês por que ele fala que a resistência é constante. Então, olha só. Aqui eu vou ter a minha tensão. E aqui eu vou ter a minha corrente. Pronto. Beleza? Então, agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, tem aqui, vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora, observe o seguinte. Tá? Então, aqui eu tenho uma resistência, outra resistência e aqui outra resistência. Nessa reta, em qualquer ponto dessa reta, em qualquer ponto dela, eu vou dizer que isso aqui é um resistor ôhmico. Por que é um resistor ôhmico? Porque em qualquer ponto dessa reta, a resistência vai ser a mesma, vai ter o mesmo valor. Tranquilo? Vamos lá. Quer dizer, professor, que nessa reta, graficamente, nessa reta, em qualquer ponto dessa linha vermelha, a resistência vai ser a mesma? É isso aí, porque é um resistor ôhmico, tá bom? Beleza? Isso porque ele vai simplesmente obedecer, eu percebo que ele obedece à primeira lei de Ohm. Pronto. Então, se ele obedece à primeira lei de Ohm, ele quer dizer que em qualquer ponto dessa reta a resistência tem o mesmo valor. Agora, observa que bem aqui eu tenho um ângulo. Bem aqui eu tenho um ângulo. Tranquilo? E o que é que eu vou observar? Que quanto maior for a inclinação, quanto maior for esse ângulo, então olha só, quanto maior for o ângulo, uma observação bem aqui para vocês, ó. Quanto maior for o ângulo θ, maior a resistência. Pronto. Tranquilo? Então, eu olho para o gráfico e verifico. Se de repente ele me dá dois gráficos com ângulos diferentes, um maior que o outro, qual é onde que vai ter maior resistência? Aquele onde o ângulo for maior. Tranquilo? Agora, queridos, nós vamos começar a ver aqui a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm, ela explica o que acontece dentro do fio, tá? A segunda lei de Ohm, ela estabelece que a resistência em um condutor, uniforme depende das dimensões, tá? Das dimensões de quem? Do fio, tá? E do material que ele é feito. Vou colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Deixar aqui bem bonitinho, que é para vocês anotado aqui. A segunda lei de Ohm,
estabelece que a resistência, que eu vou só colocar o R, em um fio condutor, uniforme depende das dimensões do fio e do material de que ele é feito. De que, colocar bem aqui, ele é feito. Pronto. Bem resumidozinho para vocês. E agora sim, o que é que isso vai me ajudar? Porque ela me permite calcular a resistência, a segunda lei de Ohm me permite calcular a resistência, e a resistência ela depende das características do condutor, daquele fio. Tranquilo? Como é que funciona? Aqui, ó. Fazer um desenho aqui para vocês. Então, eu vou ter um fio. Então, aqui eu tenho um fio. Aqui eu vou ter a área, aqui, ó. Isso aqui é a área do fio, beleza? Esse fio, ele vai ter um comprimento, que eu vou chamar de L. Tá? E aqui é a seção dele, tá? Aqui por dentro que ele vai... E aqui nós temos aqui que a gente chama da resistividade, tá? O que seria, professor, essa resistividade? A resistividade, que ela é representada pela letra Rho aqui, ó, tá? Ela está ligada ao material de que é feito. A resistividade, ela está ligada ao material. Essa resistividade está ligada ao material de que é feito. Isso significa dizer que a resistividade, todo material vai ter o seu valor, tá bom? E a unidade de medida da resistividade, queridos, vou colocar aqui para vocês, a unidade de medida da resistividade, a unidade de medida é Ohm vezes metro. Essa é a unidade de medida, tá bom? Tá, professor, e a fórmula? Como é que eu calculo? Assim, ó, resistência vai ser igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área. Agora, observa aqui um detalhe. Quando a resistência aumenta, a área diminui. Beleza? Porque a resistência significa dizer que a área vai ter mais dificuldade de passar. Aí, olha só. Aí, quando a resistência diminui, o comprimento vai ter que aumentar, porque o comprimento e a resistência são diretamente proporcionais. Tranquilo? No sistema internacional de medidas, a resistência é o Ohm, tá? Pronto. Beleza, pessoal? Então, nós já vimos aí tudinho, nós vimos a parte, explicamos o que é corrente elétrica, explicamos corrente alternada, corrente contínua, vimos o gráfico, que quando a gente pode calcular a área de uma figura geométrica e comparar ela, que ela pode dizer que ela é numericamente igual à carga. Nós vimos a primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm, que é a capacidade dos materiais de dificultar a passagem da corrente elétrica, desculpa, a resistência, né? Resistência elétrica é a capacidade dos materiais, que os materiais têm de dificultar a passagem da corrente elétrica. Nós vimos também que um resistor
é um componente que limita ou controla o fluxo da carga elétrica. E parte dessa pode ser convertida em energia elétrica, em forma dessa energia elétrica pode ser transformada em calor, que a gente chama de efeito Joule, tá bom? E a primeira lei de Ohm, ela estabelece que a corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP, a tensão, tá bom? E também eu sei que a resistência, ela é a DDP, é a razão entre a DDP dividida pela corrente, tá bom? E mostramos para vocês o gráfico, né? Que em qualquer ponto do gráfico, pela primeira lei de Ohm, a resistência em qualquer parte desse gráfico, a resistência vai ser a mesma. Tranquilo? E vimos aqui também, ó, segunda lei de Ohm, que estabelece que a resistência em um fio condutor uniforme, ela depende das dimensões do fio e das características desse material. Ela permite calcular o valor da resistência e a resistência ela depende das características desse condutor. Vi que a resistividade ela está ligada a quem? Ao material. Cada material vai ter a sua resistividade. E percebi que na fórmula a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio, né? E ela é inversamente proporcional à área desse fio. Tranquilo? Beleza? Então, a partir de agora, nós vamos começar a resolver questões. E a primeira questão faz o seguinte. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs. Então, ele está dizendo que tem um fio condutor. Não é isso? Ele fala que tem um fio condutor e que por esse fio condutor passa uma quantidade de carga. Tá bom? Passa uma quantidade de carga. Então, ele está dizendo aqui que que vai passar uma quantidade de carga aqui dentro. Ó. Pronto. Beleza? Tranquilo. Nesse fio condutor, aonde vai ter uma carga, né? Isso que são os elétrons. Então, aqui eu vou só colocar aqui a carga que está aqui dentro. Nesse intervalo, nesse comprimento, nesse intervalo, essa quantidade de carga vai passar num intervalo de tempo. E ele está perguntando qual a corrente elétrica. Aí eu tenho que me lembrar o seguinte. Ele diz que a quantidade de carga é 12 coulomb. Tá? E passa em 1 minuto. Então, ele diz que o meu tempo é de 1 minuto. Só que eu não posso trabalhar em minutos, eu tenho que estar em segundos. Então, eu já sei que 1 minuto, né, pessoal? Isso daí todo mundo tem que saber que 1 minuto é igual a 60 segundos. Beleza? E ele quer calcular a corrente elétrica. Pronto. Então, a gente joga direto. I é igual a carga dividida pelo tempo. Então, a corrente elétrica vai ser a carga, que é 12, dividida por quem? Dividida por 60. Então, a corrente elétrica vai ser igual. Eu posso simplificar todas elas por 6, então vai dar 12. Aqui, ó, em cima eu posso simplificar por 6, embaixo também por 6. 12 por 6 vai dar 2 e 60 por 6 vai dar 10. Aonde a corrente elétrica vai ser igual a 0,2 amperes. Aqui a resposta para a gente começar. Alternativa B. Ah, professor, mas aí está 0,20. Lembre que o zero, como último número depois da vírgula, ele não tem valor. Tranquilo? Beleza? Vamos agora resolver a segunda. A segunda questão diz o seguinte: uma corrente elétrica de 3 amperes percorre um fio de cobre. Sabendo que a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, quem é isso daí, pessoal? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quem é essa carga do elétron? Hein? É a carga elementar, não é isso? Esse é o valor da carga elementar. O número de elétrons que atravessa por minuto, olha só, de novo, por minuto. Então, significa dizer que é 1 minuto.
a seção reta desse fio. Então, vamos lá, começar a tirar os dados. Primeiro, ele me diz que a corrente é de 3 amperes. Depois, ele me diz que o tempo é de 1 minuto. De novo, 1 minuto. Aí eu vou ter que transformar para segundo e eu sei que corresponde a 60 segundos. Aí ele vai e diz o número de elétrons. Vamos calcular o número de elétrons. Bom, professor, e qual é a fórmula? Número de elétrons, eu não estou lembrado. O número de elétrons, pessoal, a gente calcula. Lembra lá em eletrostática? Que a gente viu que a carga, essa fórmula aqui, ó, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. E ele me diz que essa carga elementar aqui, está bem aqui o valor dela, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá? Então, eu tenho que achar esse cara aqui. Ó. O que ele está pedindo é o número de elétrons. Então, já vou deixar a fórmula montada. N vai ser, que é o número de elétrons, vai ser quem? A carga dividido pela carga elementar. Pronto. Já sei como achar o número de elétrons. Mas só que eu não tenho a carga. Eu tenho o número de elétrons. Eu tenho a carga elementar, mas não tenho o valor da carga. Mas vamos achar, calma lá. Vamos lá devagarzinho. Corrente elétrica vai ser igual a quem? Corrente elétrica vai ser igual a quem? A carga dividida pelo tempo. Então, passando o tempo para cá, vai ficar assim, ó, carga é igual a corrente vezes o tempo. Então, olha só, carga vai ser igual a corrente, que é 3, vezes o tempo, que é 60. Então, a carga vai ser igual a 180 coulombs. Pronto, achei o valor da carga. Achei o valor da carga. Beleza? Agora nós vamos achar quem? Passar isso bem aqui assim. Agora nós vamos achar o valor do número de elétrons. Quantos elétrons tem, né? O número de elétrons. Então vamos lá. N vai ser igual à carga que nós achamos que é 180, dividido por quem? Pelo número de elétrons, pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, meu N vai ser igual... Pessoal, uma coisa que eu posso fazer logo é transformar... Quanto mais eu simplificar a conta, é melhor. Por exemplo, esse 180, eu posso transformar ele para notação científica. 180 é a mesma coisa que 18 vezes 10. Tá? É a mesma coisa, não mudou nada. Só fiz de colocar em notação científica. Dividido por quem? Dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá bom? O número de elétrons agora vai ser igual. Vou pegar aqui, ó, 18 e vou dividir por 1,6. Isso vai dar 11,25 vezes, aí eu repito o 10 que está lá em cima, e esse aqui, ó, que está aqui embaixo, ele vai subir. E quando ele subir, ele vai inverter o sinal. Então, está menos 19, ele vai passar a ser 19. Então, o número de elétrons vai ser igual a 11,25 vezes... Agora, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. E a regra é qual? Conserva a base e somos expoentes. Então, aqui eu vou conservar a base e aqui eu tenho 1. 1 mais 19, 20. Pronto, senhor. Achamos o resultado, professor? Não, porque na notação científica eu tenho uma regra. Esse número aqui, ó, que fica na frente da potência, não pode ser menor que 1, mas também não pode ser maior que 10. Tem que estar nesse intervalo, entre 1 e 10, tá? 9,99, mas não pode nem ser igual a 10. Tem que estar no intervalo, tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, como é que eu faço? Eu vou andar com a vírgula. Então, agora, o meu número de elétrons vai ser igual, vou andar com a vírgula uma casa para cá, então vai ficar 1,125. Então, tu percebes que eu aumentei o número de casas depois da vírgula, então ele vai ficar elevado vezes 10, elevado a 21 elétrons. Pronto. Essa é a resposta.
Como eu aumentei o número de casas depois da vírgula, isso significa dizer que o meu expoente também vai aumentar. Como era 20, aumentei uma casa, 21. Alternativa, aproximadamente aqui, letra A, 1,1. Pronto. Tranquilo? Beleza? Queridos, é bem tranquilo essa parte de eletrodinâmica. A gente precisa exercitar, porque quando a gente for ver resistores, aí sim, que é o que costuma cair mesmo na prova do Enem, que eles costumam cobrar, mas nós precisamos ter essa base aqui para poder resolver as questões. Tranquilo? Vamos agora para a segunda, para outra questão, para a terceira. A terceira questão diz o seguinte. A terceira questão me diz o seguinte. Caso se considere o percurso de um raio com um fio percorrido por uma gigantesca corrente elétrica com intensidade de 48.000 amperes, assinale o número de elétrons. Olha, de novo, ele quer saber o número de elétrons. Então, pronto, já sei que é o número de elétrons que ele quer. Assinale o número de elétrons que passa através da área da seção reta desse fio a cada segundo, ou seja, ele já está dizendo que o meu tempo é de 1 segundo. Beleza? E ele já me dá aqui o valor do elétron, olha. Então, já sei que a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá bom? E ele me dá o valor da corrente, que é 48.000 amperes. Pronto. Beleza? Com isso, vamos ter dados suficientes para a gente resolver. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos achar quem? Porque eu sei, pessoal, vou colocar bem aqui. Eu sei que a carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. E ele está querendo o número de elétrons, mas para isso eu já tenho a carga elementar. Eu preciso de quem? Achar o valor da carga. Então, vamos lá. Como é que eu acho a carga? Corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. A corrente elétrica, então, olha, se eu pegar o tempo e passar para o outro lado, para cá, então a carga vai ser igual a corrente vezes o tempo. Então, a carga vai ser igual à corrente, que é 48.000, vezes o tempo, que é 1. Não é isso? Tempo de 1 segundo. Então, essa continha é bem simples. E vai ser igual a 48.000 vezes 1, 48.000. Pronto. 48.000 coulomb. Aqui. Achamos o valor da carga. Agora, com esse dado aqui, eu já consigo achar quem? O número de elétrons. Porque eu sei que a carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Vou passar a carga elementar para o outro lado, ela está dividindo, então ela passa, desculpa, ela está multiplicando, ela passa dividindo. Então, o número de elétrons vai ser a carga dividido pela carga elementar. O número de elétrons vai ser a carga elementar, que é 48.000, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, meu N, vamos ajeitar aqui. Pessoal, eu acredito que o professor já deve ter passado isso para vocês, né? O professor de matemática, a questão da notação científica. E na notação científica, eu posso transformar um número inteiro para potência de base 10, né? Para notação científica. 48.000, eu vou observar o seguinte. Se eu pegar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, olha. Só aqui para vocês, uma revisãozinha rápida. Se eu tenho 20, eu posso botar em revisão de base 10, colocar assim, ó, de base 10. 20 eu posso transformar para base 10. Como é que fica? É 2 vezes 10. Porque 2 vezes 10 é 20. Se for 300, também posso? Pode. É 3 vezes 10. Não, professor, 3 vezes 10 é 30. Só que aqui eu tenho 2 zeros, ó. Então, fica 10 elevado ao quadrado, porque 10 elevado ao quadrado, 100. 100 vezes 3, 300. Tá? E se for, professor, 48.000, como está ali na continha, vai ser 48. Isso aqui não vale 1.000?
10 à terceira, vezes 10 à terceira. Mas, professor, existe uma regra, esse 48 aí, esse número que está na frente da base 10, ele precisa ser menor que 10 e maior que 1, então a gente anda com a vírgula. Então, ele vai ficar assim, ó, 4,8. Não aumentou o número de casas depois da vírgula? Então, fica 4,8 vezes 10 elevado à quarta. Tranquilo? Então, aqui a gente já vai fazer assim, ó, 4,8 vezes 10 elevado à quarta, dividido por quem? Por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tranquilo? 4,8 dividido por 1,6, fiz isso que é para facilitar nosso cálculo. Olha, 4,8 dividido por 1,6 vai dar 3. Vou repetir aqui, a base 10 aqui, ó, 10 elevado à quarta. E esse cara que está aqui embaixo eu já vou subir. Eu posso subir, certo? Existe essa regra, ela me permite fazer isso. Então, eu subo, e quando eu subo com esse número, o que é que vai acontecer? O expoente vai mudar de sinal. Como o sinal do expoente é negativo, está menos 19, então ele vai passar a ser 19 positivo. Então, o meu número de elétrons vai ser 3. Agora eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 4 mais 19, 23 elétrons. Pronto. Muito fácil, muito simples, bem tranquilo. Com isso, a alternativa A de amor. Pronto, ó, bem tranquilo para a gente resolver. Beleza? Vamos resolver aqui. Mais uma. Essa aqui, pessoal, lembra do gráfico que eu botei lá para vocês, que eu falei que é numericamente igual? Então, tu observas que aqui tu tem uma figura. Tá? Então, vamos começar aqui. O gráfico representa a intensidade de corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Então, aqui eu tenho I, ó, como está bem aqui, e aqui o tempo. Beleza. E aqui vai ser o meu tempo. Vou ajeitar esse T. Pronto. Qual a carga elétrica que passa por uma seção transversal do condutor nos 5 primeiros segundos? Então, vamos ver. Eu sei que daqui para cá, ó, eu tenho 2 amperes. E eu sei que se eu pegar tudo isso aqui, eu venho até 6, quase no 7. Só que ele quer nos 5 primeiros segundos. Bom, se aqui é o 2, aqui é o 0, então eu sei que aqui é o 1, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 5, que é justamente o que ele está querendo, ó. É aqui que ele está querendo. É até aí que ele está querendo. Eu observo o seguinte, pessoal. Eu tenho duas maneiras de resolver. Aí eu tenho que me lembrar de quem? Das áreas das figuras geométricas. Aí eu posso trabalhar com a área do triângulo e com a área do quadrado. Tranquilo. Mas eu posso trabalhar apenas com uma área, que é a área de quem? Do trapézio. Porque essa figura aqui, ó, essa figura vem aqui todinho, ó, até aqui, fazendo isso aqui, é um trapézio. Tá? Essa figura aí todinha é um trapézio. Aí eu vou me lembrar da área do trapézio. A área do trapézio é quem? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Base maior vezes a base menor. Desculpa, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Agora é só substituir. Então, a área vai ser igual. A base maior, aí eu vou olhar bem aqui, ó, vai do 0 ao 5. Então, pronto, 5. Mais a base menor vai daqui, ó. Se pegar esse lado aqui, ó, vai do 0 ao 2, então é 2. Vezes quem? A altura é 2 também. Pronto. Professor, não entendi a base menor, está bem aqui, ó. Até eu, presta atenção, base maior está aqui, que vai de 0 a 5, e a base menor está aqui, ó. Então, vou colocar bem aqui, ó, base maior e bem aqui a base menor, que vai de 3 a 5, então vale 2. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Então, eu posso logo cortar esse 2 com esse 2,
Então, já sei que a minha área vai ser quanto? 5 mais 2, 7. Só que a área, eu sei que a área é numericamente igual a quem? A carga. Então, a carga vai ser igual a 7 coulomb. Pronto. Ah, professor, mas se eu não me lembrar da área do trapézio, aí tu vai ter que lembrar de duas áreas, né? Da área do triângulo, porque tu tem um triângulo aqui, ó. Vou fazer esse desenho aqui para ti, ó, no verde, ó. Tem um triângulo aqui e eu tenho um quadrado, que é esse outro bem aqui, ó. Pegando isso aqui. Um quadrado. Pronto. Tu vai ter que lembrar da área deles. Depois que tu achar a área do triângulo, aí tu acha a área do quadrado. Aí tu vai simplesmente somar duas áreas que vai dar o mesmo valor. Tranquilo? É difícil? Não, né? É bem tranquilo, bem fácil. Vamos fazer aqui só para vocês verem aqui a outra maneira de resolver isso aqui. Vamos primeiro achar a área do triângulo. Só para mostrar para vocês a área do triângulo. Pronto. Na área do triângulo eu sei que é base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. A base vai de 0 a 3, ó. 0 a 3, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, tu só faz cortar aqui, ó. 2 com 2, sobrou quem? 3. Então, tu já sabe que a área é igual a 3. Como eu sei que a área é numericamente igual à carga, então eu posso dizer que a carga é igual a 3 coulomb. Pronto. Agora eu vou achar quem? A área do quadrado. A gente acha a área do quadrado. E a área do quadrado é quem? É L ao quadrado. Alguns colocam base vezes altura, também não está errado não, tá? Mas a gente coloca L ao quadrado. Então, aqui, ó, a área vai ser quem? Quanto é a área? Aqui, ó. Quanto aqui é ao lado? 2. Então, fica 2 ao quadrado. Então, a área vai ser igual, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, onde a área vai ser igual a 4. Como é numericamente igual, então a carga vai ser igual a 4 coulomb. Aí, por fim, o que é que eu vou ter que fazer? Somar as duas cargas. Então, a carga total vai ser quanto? 3 mais 4, onde a carga total vai ser igual a 7 coulomb. Pronto, pessoal. Isso aqui é uma maneira que tem, que é para vocês perceberem que quando vocês não lembram uma área, vocês podem lembrar. Agora, lembrar de duas e não lembrar uma, mais fácil é lembrar de uma, né? Então, mas como é que eu posso fazer, professor, para não esquecer? É treinar, é exercitar. Exercitem, exercitem, que é para a gente poder... Bom, tem mais alguns exercícios aí também que a gente vai resolver na próxima aula, tá bom? Agradeço a presença de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima.